Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, amantes da velocidade, bem-vindos ao Ponta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou o Ivan, seu host. Bem-vindos à segunda parte do episódio sobre os 70 anos da Fórmula 1. Isso mesmo, é a segunda parte, ou seja, se você não escutou a primeira parte, volte um episódio que lá estará a primeira parte completinha, que falamos dos anos 50 aos anos 70. Agora a gente vai começar a partir dos anos 80. Pra você não perder nada, falta um episódio. E se você já estava aqui no primeiro episódio, bem-vindo novamente. Muito obrigado por você ter escutado a primeira parte e agora acompanha a segunda parte dessa conversa maravilhosa com o pessoal lá do BBcast, lá com o Rubens GP Neto e com a Débora Almeida. Então, vamos para o episódio. E agora a gente vai para a década de 80. Eu não gosto muito da década de 80 porque foi uma década desastrosa para a Ferrari, mas Williams e McLaren foi sensacional, assim, não dá nem para descrever como foi linda a disputa das duas equipes dentro dos anos 80. Tivemos basicamente o domínio delas na década inteira. Se você olhar todos os campeonatos, tem lá a McLaren, o Williams lá em cima. Tivemos grandes disputas. O Piquet começou logo em 81 e ele foi campeão pela Brabham, mas a Williams já foi campeão de construtores. Aí tivemos o Rosberg, Keke Rosberg como campeão em 82 com a Williams. Então teve muitas brigas entre McLaren e Williams. Se você pegar a década de 80 inteira é assim. Antes de deixar o Rubens falar porque ele é McLarista, eu vou defender aqui a Williams porque eu gosto muito da história da Williams. Ela, por ser uma equipe garagista, ela enfrentou vários problemas com questão de dinheiro. E a gente sabe que a Fórmula 1, desde o seu começo, assim, dependia do dinheiro para poder fazer os carros e tornar o que eles precisavam ser. E não muda muito do que acontece hoje, porque as equipes maiores recebem a fatia maior das competições de construtores. Mas a Williams, quando ela conseguiu melhorar e ela começou a ganhar, ela mostrou que uma equipe garagista que tinha uma história, que estava lá no fundo do poço, conseguiu dar a volta e colocar o carro nas primeiras posições. Isso é muito relevante. A história do Frank Williams é maravilhosa, mas a gente tem a história da esposa dele, que também auxiliou toda a estrutura da Williams, porque ela fazia cálculo, ajudava com a questão de dinheiro. O Frank Williams, ele era um cara muito sonhador, então ele queria que a equipe ganhasse, ele vislumbrava muito isso, e ela tinha que colocar um pouco o pé dele no chão para poder fazer as coisas da Williams andar. Então eu acho que esse período é maravilhoso por conta disso. Sim, e lembrando que a Williams ganhou logo no começo, né? Em 1980 ela já foi campeã ali, né? Ela foi campeã de piloto e construtor, que foi o Jones, que foi campeão. Logo em 82, eu falei do Keke Rosberg porque ele é bem importante em seguida. O Nico Rosberg ganhou também em 2016. Mas eu falo desse campeonato específico, que se a gente olhar o calendário inteiro, as corridas, foram 11 pilotos diferentes ganhando naquilo lá. E o Rosberg só ganhou um daqueles GPs. Pra você ver a constância que ele teve no ano com a Williams. E a Williams por mais que a equipe tinha que se manter só por ela mesma, ela realmente foi importante nessa época. Tivemos outras grandes disputas da Williams e McLaren mais pra frente, mas eu acho que é bem importante esse campeonato, se puderem até dar uma olhada nele, é bem legal, é um campeonato muito bom. Também a gente fala um pouquinho mais pra frente, que foi nessa época que o Piquet, em 81, foi campeão. Então já tivemos aí Fittipaldi, que foi um grande nome da Fórmula 1 brasileira, como Piquet, em 81 já foi campeão também, em 83 foi bicampeão, e logo em 84 a gente teve a estreia do Ayrton Senna. Então o Brasil estava bem representado, é por isso que a gente pode pegar muitas pessoas que assistiam Fórmula 1 nessas épocas e falar com eles atualmente, as pessoas ainda falam, olha, a Fórmula 1 naquela época tinha mais graça. É que tinha mais graça, a gente tinha pilotos brasileiros lá, então era mais fácil de torcer, né? Diferente de quem gosta muito da categoria, que tem pilotos que a gente acaba torcendo ao longo do tempo, né? O
A gente tem costume, né, principalmente os fãs de automobilismo, diminuir muito o Nelson Piquet, mas eu falo que ter sido tricampeão na década de 80 é muito mais difícil do que você 70 hexa na década de 90, nos anos 2000. Porque se você vê o quadro de pilotos que você tem na década de 80, até 84, 85, você ainda tinha o Niki Lauda disputando corridas, você tinha Prost, você tinha Piquet, você tinha Senna, você tinha Nigel Mansell, Berger, você tinha uma gama de pilotos gigantesca que estruturava a Fórmula 1 de uma forma assim que nunca foi mais vista. Então, voltando até mesmo à questão da Williams, a Williams, quando ganhou o campeonato com a Alan Jones, ela vinha de uma sequência de péssimos projetos, teve um bom projeto, mas a vitória em 82 é muito mais significativa, porque simplesmente ela ficou numa posição muito abaixo no campeonato de construtores. E quem era o grande ápice das construtoras na época era a Renault, que tinha até o Alain Prost como piloto, mas só que a Renault conseguiu perder o campeonato, o Alain Prost conseguiu perder o campeonato por inúmeras quebras, e é o que você falou, a constância do Keke Rosberg foi fundamental. Puxando um pouco mais sobre essa questão de termos brasileiros ganhando na década de 80, o que é interessante é que o Brasil ele vinha numa crescente boa, mas as categorias de base no Brasil eram boas nessa época. A gente tinha um kart forte, a gente tinha uma Fórmula Ford, uma Fórmula V no Brasil que eram muito boas, e elas conseguiam jogar para o exterior excelentes pilotos brasileiros. Então, essa gama também que a gente teve muito grande de pilotos da década de 80 e 90 se dá em decorrência desse surgimento de pilotos como Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna. A gente teve, Boesel na década de 80, teve Chico Serra, Ingo Hoffmann, foram pilotos que passaram por lá e conseguiu aguçar o sabor do brasileiro pelo automobilismo. E daí entra novamente uma citação do Jack Stewart, que ele falava que ele não entendia o que a gente tinha na água, porque o brasileiro, quando entrava na Fórmula 1, entrava para ser destaque, ele não entrava para ser coadjuvante. Então, essa foi uma característica muito forte na década de 80, e como o Ivan apontou muito bem, acostumou muito mal o fã de automobilismo, né? Não, com certeza. E a gente pode colocar aí o quadro de campeões dos anos 80, não teve, assim, você falar, como que você vai falar o Niki Lauda foi tricampeão em 84. O Prost foi bicampeão, ele já foi tricampeão em 87. Tetracampeão, né, em 89, foi isso? Tetracampeão em 89, quem foi tri em 87 foi o nosso Piquet. Foi o Piquet. Um campeonato, assim, disputadíssimo. O Nelson Piquet, ele só foi tricampeão porque ele foi na malandragem, né? Ele fez ali na última prova um pit stop que não era o momento certo para ele fazer, conseguiu colocar o Nigel Mansell numa situação difícil na corrida, mas ele sabia que era tudo ou nada, e essa era uma característica que os pilotos tinham na década de 80, que aguçava muito o fanatismo do fã brasileiro, de que eram pilotos aguerridos, pilotos que buscavam a vitória a todo custo. Não que hoje eles não buscam. Eu não gosto quando alguém fala assim que qual que era a característica marcante do Senna? Ele buscava a vitória a todo custo. Todos os pilotos buscam, mas só que a questão é que a malandragem dos pilotos brasileiros, a ginga que eles tinham na pista, é surpreendente. O Nelson Piquet na Brabham, na BMW, com o motor BMW, o motor do BMW do carro da Brabham era um motor de carro normal, daquele M3, era um motor 4 cilindros pequenininho, não era um carro gigante, mas o que mudava a característica dele era o poder do turbo. Então você tinha essas questões que aguçava muito a chama, né, o fã brasileiro acompanhar a categoria. E só colocando uma coisa da Brabham, que também ela era malandra por si só, bastante, né? Porque em 83... que foi ela que implementou os pit stop com reabastecimento. Isso daí deu uma vantagem enorme, porque o carro sempre saía mais leve do que os outros e acabava parando nos pit stop para reabastecer, então ele tinha mais velocidade no geral. Então, ela mesmo, para, entre aspas, quebrar um pouco essa dominância de 80, de ter Williams e McLaren o tempo inteiro ganhando
campeonato, ela fez essas malandragens dela. Só falando que o Ayrton Senna, ele em 84, ele quase ganhou em Mônaco, na chuva. Foi inacreditável, mesmo no ano de estreia dele. Claro, ele só foi ganhar uma corrida em 85, em Portugal, mas mesmo assim, foi algo para um estreante ganhar em Mônaco. Mônaco tá no calendário desde os anos 50, só pra lembrar. É a pista que mais, assim, eu não gosto muito da pista, porque ela é uma pista muito travada pros carros largos que a gente tem hoje em dia, mas é uma pista que não pode negar a história. O GP de Mônaco de 84 tem uma efeméride muito forte, que ela decidiu o campeonato de 84. Todo mundo fala, né, que o Prost pediu por finalizar a corrida, né, porque ele queria ganhar, mas com o término da corrida, como foi computado somente meio ponto, né, para metade da pontuação para cada piloto, o Prost no final perdeu o campeonato pro Nick Lauda exatamente por meio ponto. Foi 1 ponto, 2 pontos. Foi por meio ponto. Então, o pedido dele de término de corrida acabou prejudicando ele. Se ele chegasse em segundo, em terceiro, ele seria campeão no final do ano, com essa pontuação dessas colocações. Então, o Prost foi um tiro no pé. E, sem dúvida, a atuação do Ayrton Senna naquele GP foi grande. Eu vejo muita gente hoje, tem uma galera que quer ser revisionista da história da Fórmula 1, que quer diminuir a vitória do Ayrton Senna, mas essa vitória dele é importantíssima não só pro Ayrton Senna, mas também pro que viria a ser o aumento da procura pelas informações da Fórmula 1, que a gente começou a ter um cara que tinha um talento em chuva, um cara que começava a bater de frente com questões políticas e econômicas da Fórmula 1 e que ninguém falava disso, era tabu na categoria. Acho expressivo essas manifestações do Senna e do quanto que a personalidade dele foi se fortalecendo conforme foi passando os anos, né? Ele justamente mostrar os pontos dele de vista e, além disso, ter bons campeonatos. Eu acho que fala muito do que o Hamilton é atualmente. Ele foi melhorando no campeonato e foi melhorando o desempenho dele, e ele começou a falar sobre as coisas e a gente começou a buscar mais sobre a Fórmula 1 e conhecer mais, porque além disso a gente tinha um piloto que a gente gostava muito e que era muito carismático nas câmeras, que mostrava o lado dele, e isso vai causando uma questão de relação do público com uma pessoa que ela tá vendo correr. E é bem por aí mesmo, porque o Senna não era só um bom piloto ou um ótimo piloto que a gente até reconhece hoje em dia. Eu acho que outro dia até pensei isso, e é interessante você ver a mídia internacional falando do Ayrton Senna e a mídia nacional falando do Ayrton Senna. É completamente diferente. Sim, o Ayrton Senna, ele mudou muita coisa na Fórmula 1 pelo jeito de ser ele. Ele ali, batendo de frente com o FIA, entrando, vamos dizer assim, ele entrando, esbravejando com todo mundo que podia para mudar as coisas, né? E além do excelente piloto que ele foi, né? Desde 84, protagonizando grandes corridas, grandes campeonatos, mesmo quando ele não vencia, ele já estava preparando o terreno para ser campeão. Ele só foi campeão em 88, mas ele fez um baita campeonato em 86, ele fez um baita campeonato em 87 para se sagrar campeão. Então a gente pode falar do Ayrton Senna bom piloto, mas a gente também pode falar do Ayrton Senna pessoa, né? Que era a pessoa que queria que tudo fosse diferente. O Ayrton Senna, ele personificou o que a gente brinca muito, que a pessoa é Caxias, né? Tipo, aquele cara que quer estudar, quer ser muito aplicado. O Ayrton Senna, você, quando lê livros, títulos de pessoas que trabalharam com ele na época, tem relatos de que ele era o primeiro a chegar no autódromo, o último a sair. Tem um relato, que eu não me recordo de qual corrida que foi, que o rádio dele quebrou. O sistema de transmissão do carro pro box, aí ele fez lá todo o treino. Quando ele voltou, o mecânico, o engenheiro falou: desculpa, assim, todo o teu trabalho foi perdido porque a gente não teve comunicação do carro com o comprador do box. Ele falou: não, beleza, senta aí. Ele começou a relatar a marcha que ele trocou, o ponto da curva que ele fez a troca, a velocidade que ele estava, em todas as voltas. Então o cara era, assim,
ele era surpreendente. Eu acho que foram poucos pilotos que a gente teve isso, de características. Acho que no futuro a gente vai falar do Michael Schumacher, que é assim, Sebastian Vettel também que é assim, o Lewis Hamilton também é dessa forma, e você vê que os grandes foram pegando isso do Ayrton Senna. O Ayrton Senna foi o primeiro que teve esse boom de informações dele. E não só porque ele tinha características também de ser um bom afinador de carro, mas só que o cara que soube assimilar essa questão de se apresentar para a mídia, levar as informações que ele queria para a mídia. O primeiro foi o Ayrton Senna, ele soube assimilar que isso fazia com que ele se tornasse grande e que favorecia ele a negociar um contrato com o patrocinador, a negociar um contrato com uma equipe, porque a gente podia colocar na mesa e falar, olha, uma participação minha num evento, eu fecho um estádio, como foi quando ele foi lá com a Tina Turner, que ele teve a vitória do título dele, todo mundo gritando meu nome, você quer que eu vista a camisa? O X do meu valor é esse. Então o Ayrton Senna, ele tem essas características de, como você falou, como pessoa, muita gente não gosta dessas coisas, mas só que ele soube assimilar e ele soube tirar proveito disso. E eu acho que uma coisa que é legal, que ele tirou proveito, foi bom que hoje tem Instituto Ayrton Senna, né, que tá rendendo frutos dessa teimosia dele, dessa forma dele conduzir a carreira dele, que iniciou, como você falou, ali naquele GP de Monza de 1984, que é tão importante, que com certeza é um marco zero ali da presença do Ayrton Senna na Fórmula 1. Só falando assim que em 88, quando ele ganhou o campeonato praticamente sozinho, como se fosse o único piloto na pista, porque ele ganhou 15 das 16 corridas no ano. Então foi inacreditável a hegemonia dele em 88. Só lembrando, 87 foram 4 pilotos disputando no final para ser campeão, que foi o Prost, o Piquet, o Mansell e o próprio Senna. Em 86 a mesma coisa. Imagine isso, de um ano para o outro, um piloto só ganhar 15 corridas. É coisa assim impensável. Em 88 foi 15 corridas da McLaren. O Senna e o Prost trocaram bastante, né? Ele só ganhou em 88 em Monza porque o carro dos dois teve problemas mecânicos. E é uma efeméride bacana aí, que foi uma corrida após o falecimento do Commendatore, né, do Enzo. E aí quem venceu foi a dobradinha da Ferrari, conseguiu o título, né? Então foi uma coisa bem legal nessa época. Em 89 o Prost foi tricampeão. Teve uma coisa interessante nesse ano, que foi o Prost batendo no Senna no GP do Japão. É uma imagem que, assim, se você pegar todas as corridas aí, Prost e Senna, os duelos que eles tiveram, essa é uma das imagens que aparece mais. A partir desse GP, né, eles já tiveram suas discussões, seus pegas dentro da pista, mas em 89 eu acho que acentuou demais. A temporada de 88, o Prost acho que não acreditava que o Senna ia chegar voltando à banca que ele colocou. Em 89 ele acreditou realmente que o Senna não seria tudo aquilo que ele prometia, então aí infelizmente o Prost fez aquela lambança, mas até aquele momento ali o Prost tinha uma dominância psicológica sobre o Senna muito forte. O pessoal não gosta muito de admitir isso, mas só que o Senna ainda, o Prost conseguia se sobrepor ao Senna no jogo psicológico. Esse jogo só mudou no ano seguinte, 90, quando o Senna deu o troco, porque ali naquele momento o Prost começou a respeitar muito o Senna, porque o acidente que o Prost colocou o Senna em Suzuka em 89 não colocou em risco a vida dos dois, mas o que o Senna fez em 90 colocou a vida dos dois em risco, porque foi um acidente um pouco mais forte. Então o Senna, a partir daquele momento, ele se impôs perante o Prost, se impôs sobre a categoria, e os demais pilotos começaram a respeitar ele. O Martin Brundle é um piloto que fala muito disso, que a partir do final da temporada de 90, todo mundo começou a olhar o Ayrton Senna de outra forma, do tipo assim, o cara, ele não entrega fácil. Então, e isso foi uma característica que todo mundo começou a ver do Senna, que era assim, pensava 2 vezes, né, pra poder disputar com ele, porque sabia que ele não ia deixar barato. Exato, era aquela coisa, o Senna dava alternativa. Ou você deixa eu passar, ou você vai bater em mim, você escolhe. Então, tem esse relato do Martin Brundle, que ele fala que quando eles estavam em volta rápida, ou treinando, eles olhavam no retrovisor, via o capacete amarelo do Senna, eles davam o dane-se pra volta deles, davam uma jogada pro lado e deixavam o Senna passar, porque eles não queriam estragar a volta do Senna, porque o piloto que estragasse a volta perfeita do Senna, nos jornais do outro dia era massacrado, porque estragou a volta perfeita do Senna. O Senna ia dar volta do final de semana,
ia conseguir o tempo melhor e o Pujo lá estragou. Então, a partir de 90, o Senna ali já consegue ter essa dominância sobre a categoria. Infelizmente foi curta, mas ele já mostrou que ele era nessa questão de personalidade forte, em questão de embate corpo a corpo, vamos por dessa forma, dentro da pista. E você já puxou um pouco, né? Vamos pular para os anos 90. Que já começa com 90, o Senna sendo bicampeão e teve a batida do Senna e o Prost em Imola. Que aí foi realmente um acidente um pouco mais grave do que Suzuka. Parece que chumbo trocado não dói, né? Quando o Prost bateu no Senna, ele foi campeão. E quando o Senna bateu no Prost, ele foi campeão. Parece que foi destino mesmo ele ser campeão naquele ano. E sempre essas disputas, né? Acho que era a disputa mais acirrada ali. No começo dos anos 90 era os dois. Apesar que o Prost logo em seguida ele parou de correr. E um pouco, assim, bem no meio da década de 90, a gente teve um grande acidente de Senna, né? Que foi em Imola também. Acho que Imola teve dois fatos, né, na história que foi forte, né, que foi logo essa batida no Prost e depois, em 94, foi o acidente dele. Ivan, não, a batida dele em 90 foi em Suzuka também. Foi Suzuka? Tranquilo. Foi mal. Não. Eu também fiquei na dúvida, mas só que foi em 90. Quem teve acidente forte em Imola foi o Nelson Piquet. Ele perdeu a noção de profundidade na visão dele. Por isso que ele, depois de 87, ele não conseguiu grandes resultados por causa desse acidente. Ah, tá, verdade. Tinha notado errado aqui. O acidente do Senna no Prost. Vamos lá, vamos falar um pouco mais de 90 então. Bom, 90 também, o Senna foi tricampeão logo no começo da década. E a gente achava que ia ser a grande década do Senna. Mas tivemos Mansell também sendo campeão pela primeira vez com a Williams. E que foi aquela, em 92, que foi quando o Mansell foi campeão, eles introduziram a suspensão ativa e o controle de tração no carro. E no ano seguinte o Prost foi campeão com a Williams. Tetracampeonato do Prost. As temporadas de 91, 92 e 93, a Williams apresentou o melhor carro. É que em 91 Senna ganhou porque ele conseguiu tirar a diferença no braço. Ele foi o melhor piloto, incontestavelmente. Ele conseguiu exatamente aquilo que eu falei, ter uma superioridade psicológica sobre os demais. A última corrida em que ele ganhou o título sobre o Nigel Mansell, ele fez um esquema lá que era assim: olha, o Berger pode ir para frente, eu vou ficar atrás segurando o Mansell. E ele ficou segurando o Mansell em Suzuka até que uma hora o Mansell, simplesmente errou drasticamente na curva 1, acabou saindo da pista e ali o Ayrton Senna buscou a liderança da corrida. Depois, infelizmente, entregou para o Berger a vitória, mas só que em 91 o Senna realmente conquistou o braço. 92 e 93 é como você falou, a Williams com o carro suspensão ativa, controle de tração, e a McLaren não possuía isso. Você tirasse a diferença do braço, era impossível. O Senna mesmo falava que essa briga, essa guerra tecnológica na Fórmula 1 seria algo prejudicial. O Mansell, ele em 92, ele foi muito específico em questão de pole position e também em vencer várias corridas daquele ano. Então, a Williams realmente era um grande desafio em toda essa parte do campeonato. Era difícil, ele ganhou a prova de Mônaco, depois ele foi vencer uma prova na Hungria e depois da Itália. Então você vê o quanto que o Mansell estava dominando aquele campeonato. E parecia que era mentira, né? Porque a gente tinha saído de um anos 80 aí que tinham 5 pilotos disputando o final, e aí começa o Mansell dominando o campeonato também, e depois o Prost em 93 também, mesma coisa. Eu não sou muito fã de falar de 94, mas é importante falar dele porque foi o primeiro campeonato do Schumacher, pela Benetton. Eu vou falar um negócio de Imola, eu não sei se vocês vão querer complementar, mas Imola, quando foi o acidente do Senna, ele se acidentou na corrida. Só que nos treinos daquele fim de semana, teve o acidente fatal do Roland Ratzenberger e um acidente não fatal do Barrichello no treino de classificação. E já estavam falando daquele fim de semana que já não vamos correr. E o Senna falou, não, vamos correr. E acabou acontecendo o que aconteceu. Mas, em 94, o Schumacher
apesar de tudo, de todo o clima que deve ter ficado depois de Imola, ele conseguiu ser campeão, apesar de que ele causou um acidente no Damon Hill na Austrália, que deu o campeonato pra ele. Porque o Damon Hill também estava disputando o campeonato aquele ano. Exato, 94 ele é um campeonato assim, apesar de trágico pela morte do Senna, quem puder rever ou pelo menos acompanhar ele, é um campeonato assim que ele foi bem interessante por essas questões. A Benetton tinha um carro que todo mundo fala que ele era ilegal, porque tinha itens que não poderiam pelo regulamento, mas na verdade foi uma leitura que a Benetton fez diferente do regulamento e conseguiu introduzir funcionalidades para o carro que simulavam um controle de tração que era suspensão ativa, que eram proibidas na época, mas eram legais. E o Schumacher, assim, cara, sem dúvida, ele foi o homem que ditou o ano na Fórmula 1, apesar que o Schumacher ele teve 2 suspensões desse ano, então ele não correu 2 corridas, ele foi desclassificado em GP da Bélgica, né? Até nesse GP da Bélgica em 94 foi a primeira pole position do Rubinho Barrichello. O Michael Schumacher ele chegou na última corrida para ali de pontos com o Damon Hill. Até o Damon Hill ganhou a corrida, mas ficou 91 pontos para o Damon Hill, 92 para o Schumacher. O Schumacher, na Austrália não, na Austrália os dois saíram. Até tem um livro do Adrian Newey, que o Carlos Del Valle fez vídeos falando sobre ele, no podcast F1 Brasil. Ele relata que se o Adrian estivesse lá na Austrália, ele ia falar pro Damon Hill continuar na pista, porque a peça da suspensão que havia sido avariada na batida, se o Damon Hill tocasse na mariotinha ali quietinho, a corrida pelo menos conseguisse chegar na zona de pontuação, ele conseguiria o título, mas a Williams ficou com medo de um acidente e mandou ele recolher. Esse acidente provocado pelo Michael Schumacher, infelizmente ditou uma personalidade dele muito agressiva nos próximos anos, e com o Michael Schumacher na década de 90 eu falo que a gente tem a figura do personagem que ditou toda a cara da Fórmula 1 nos anos 90, que é o Flavio Briatore, né? Que a Benetton de 94 já era comandado pelo Flavio Briatore, que é o cara que até 2006, 2007 ali, a gente pode dizer que ele que foi o cara que moldou a Fórmula 1 em questões de como se posicionar, como trabalhar, como negociar dentro da categoria. Que eu acho que os anos 90 e os anos 2000 já é uma coisa mais contínua, porque vai tendo todo esse desenvolvimento dos pilotos, e o Schumacher ele é uma figura importante nos anos 90, mas também nos anos 2000, quando ele conquistou a maior parte dos campeonatos dele, né? Isso mesmo, e o Schumacher foi bicampeão logo no ano seguinte, né? Em 95 ele foi bicampeão com a Benetton também. O Damon Hill em 96 foi campeão. Ele fez uma coisa que ninguém nunca tinha feito na época, que foi ele ser campeão e o pai dele já tinha sido campeão pela Fórmula 1. Então tivemos 2 campeões, pai e filho aí na Fórmula 1. Em 97, o Schumacher ele foi excluído do campeonato, não foi só de uma corrida, ele foi excluído do campeonato, porque ele tentou causar um acidente no Villeneuve, que foi campeão naquele ano, e aí ele foi excluído, ele perdeu toda a pontuação dele. Ele estava em segundo no campeonato, ele precisava ganhar, ou pelo menos não fazer o Villeneuve ganhar aquela corrida, e acabou perdendo a pontuação dele, porque atitude antidesportista. Apesar de em 94 também ter sido uma parte disso, mas a FIA não considerou. Logo em 98 e 99, o Mika Häkkinen foi campeão pela McLaren, 2 anos aí, bicampeã. E a Ferrari encerrou em 99 o jejum de 16 anos sem nenhum título de construtor. Esses 2 anos, ele é muito importante, pelo menos pra mim, de 98 e 99, que foi quando eu realmente comecei a prestar atenção na Fórmula 1. Eu acompanhava a Fórmula 1 de forma assim, bem próximo mesmo, desde 95, 96, mas 89, 98, 99 foi os anos que eu realmente comecei a recortar jornal, guardar revista, essas coisas que falavam da categoria. São 2 anos importantíssimos, mas eu acho que assim, o que é legal desses 2 anos, que a gente teve a disputa, acho que mais próximo do que a gente pode ter visto do Senna e Prost, que foi do Mika Häkkinen e do Michael Schumacher. A gente viu que o Michael Schumacher jogou o carro em cima do Damon Hill e do Jacques Villeneuve, mas com o Mika Häkkinen já houve um respeito mútuo entre os dois, e as corridas que vocês viam dos dois
era realmente dois se pegando friamente na pista, mas só que assim, não tinha deslealdade, eram dois pilotos, sabe? Parece que o Michael Schumacher tinha aprendido as duras penas da categoria que compensavam muito mais buscar a vitória na pista. Pelo talento, né? Exatamente. Mais pelo talento do que só por tentar prejudicar o outro para poder vencer. Eu acho que isso faz diferença depois nos anos seguintes, quando ele finalmente conquistou os 5 títulos com a Ferrari, que eu acho que foi mostrando esse crescimento dele. Um efeméride sobre 97, que o Michael Schumacher e o Jacques Villeneuve só se encontraram na pista uma vez durante todo o campeonato, foi justamente na hora da batida. Antes, os dois não haviam se encontrado. O Jacques Villeneuve falou disso no podcast da Fórmula 1, em que os dois, eles, durante o ano, era assim, um largava em primeiro, outro largava em segundo, os dois chegavam no final da corrida da mesma forma, mas os dois não se cruzavam na pista, não tinha ultrapassagem, então eles não se viam durante a corrida. Não era uma coisa que a gente viu com Senna e Prost, com Hamilton e Vettel, com Schumacher e Mika Häkkinen, não. O Jacques Villeneuve e o Schumacher só se viram justamente no acidente, foi o único momento que os dois se encontraram. Então é uma coisa assim, pra vocês verem que até nesse ponto, 97 foi um campeonato também legal de se acompanhar, porque, assim, é legal, mas só que não tinha muita disputa na pista, sabe? Era um campeonato que você gostava mais de assistir o pilotão intermediário se degradando por pontos ali, do que realmente os líderes ali disputando o título. Isso mesmo, e a Débora já começou puxando os anos 2000, então vamos pra lá. Bom, ferrarista, né? Vai adorar os anos 2000. Nem vou falar nada, mas assim, a Ferrari foi completamente soberana entre 2000 e 2004. Então já viu aí 5 títulos do Schumacher seguidos, é maravilhoso, assistam. Apesar de que 2002 é um pouco controverso, tá? Eu vou falar dele logo, porque em 2000 teve a estreia do Barrichello, né, na Ferrari. Apesar de muita gente falar que ele é sempre em segundo lugar e tudo mais, eu gosto muito do Barrichello como piloto e como pessoa, porque ele é sempre o sorriso da Fórmula 1. Eu senti muito quando ele saiu, né? Mas ele sempre foi o sorriso da Fórmula 1 e ele é sempre o sorriso onde ele passa, né? Ele já correu na Stock Car, ele ainda tá na Stock Car. E ele realmente é um bom piloto. Não é qualquer piloto que chega na Fórmula 1, todo mundo pode perceber que são poucos carros no grid. Então, eu acho que o Barrichello, por mais que os brasileiros gostam de tirar um sarro dele, ele foi muito importante na Ferrari nesses anos. E em 2002 eu falo que é controverso porque teve aquela ordem de equipe, né? Que deixou o Barrichello indo para a vitória na Áustria e a Ferrari foi lá e pediu para o Schumacher passar, né, o Barrichello. E o Barrichello foi lá e deixou, né? Eu não vou nem falar desse ano. Esse ano eu não gosto porque o Barrichello merecia aquela vitória. E pelo menos um campeonato merecia, só pela simpatia de pessoa que ele era. E o bom piloto que ele sempre foi. Ferrarista que é ferrarista gosta muito da Ferrari de 2004, que foi, sei lá, é o mais próximo que a gente pode chegar de um carro perfeito. Mas eu não vou falar isso. Vamos, assim, eu não sei, eu não tenho muitas coisas para colocar nesses anos, porque a Ferrari foi muito acima do que eram as outras. Ela tinha um carro muito bem acertado, tinha um motor muito bem acertado, tinha um piloto que dispensava comentários, né? Ele já tinha seus campeonatos no bolso lá, era bicampeão, aí ele foi lá e conquistou 5 campeonatos, então essa era foi realmente dominância completa da Ferrari. É muito doido isso, porque você ter 2, 3 títulos já era um feito muito grande. Aí chega nos anos 2000, o cara vai e ganha 5 títulos de uma vez e soma com aqueles 2 que ele já tinha. Tipo, ele mudou completamente a história da Fórmula 1. Se até aquele momento a gente não acreditava que era possível alguém bater os recordes do Fangio, ele mudou completamente isso. A construção dos títulos do Schumacher, apesar de ter sido em 2000, a gente pode traçar eles a partir de 95, quando ele já anuncia a saída da Benetton e vai para a Ferrari em 96.
E ali começa a Ferrari ser estruturada para esse ápice que ela teve nos anos 2000. Por que acontece? O Gerhard Berger falava isso, que quando ele foi correr na Ferrari, todo mundo olhava de fora a Ferrari e falava, como é que essa equipe não está ganhando título? Aí quando ele entrava dentro da fábrica, ele percebia porque não ganhava título, porque simplesmente era uma desordem total. Em 96 chegou o Schumacher, foi contratado pelo Jean Todt, mas o Schumacher ele fez uma coisa que nenhum outro piloto na Fórmula 1 quando fez, mudou de equipe, de uma equipe vitoriosa foi para uma segunda equipe, conseguiu, que é pegar, catar toda a estrutura que ele tinha numa equipe e levar para outra. Então ele levou Ross Brown, ele levou o engenheiro dele, ele levou fisioterapeuta, ele levou técnico, ele levou engenheiro, levou todo mundo que trabalhou com ele na Benetton, levou para a Ferrari. E ali, 96, 97, 98, 99 bateu na trave, o Schumacher quebrou a perna, aí eu esqueci o nome dele, que era o companheiro do Schumacher em 99. Bom, é insignificante porque ele não conseguiu, Irvine, né? Não conseguiu ganhar o título, mesmo com o Schumacher, sabe, segurando o Mika Häkkinen, empurrando o Mika Häkkinen, fazendo tudo para segurar o Mika Häkkinen nas últimas corridas, não conseguiu, perder um título. E isso vai ser importante daqui a pouco, porque eu vou falar do Rubinho. Mas em 2000 foi a tempestade perfeita, porque chegou o Barrichello, que é sim, indiscutível, um exímio acertador de carros. Jason Button já falou isso, mais de vocal que foi entrevistado, quando pergunta para ele qual o melhor companheiro de equipe que você teve, e o cara teve Lewis Hamilton como companheiro de equipe, ele fala que era o Barrichello sabia acertar o carro como ninguém, sabia acertar o carro de uma forma perfeita. Não era aquela fandom que o pessoal fala que ele acertava o carro pro Schumacher, porque o Schumacher não precisava disso, mas o Barrichello sabia acertar o carro para ele, e ele tem 2 vice-campeonatos, sabe, ele conseguiu extrair muito bem da Ferrari. E esse casamento perfeito de Jean Todt, Ross Brown, Michael Schumacher, Rubinho Barrichello e até o Burt, que foi piloto de teste, e eu já vou explicar por que a importância do Burt nesse período, é que conseguiu levar, não só do Burt e de outros pilotos de teste também, levar a Ferrari a essa dominância, porque a Ferrari conseguiu criar toda uma estrutura, todo um invólucro em torno dela, que fazia com que ela se tornasse campeã. Ela tinha os pneus da Bridgestone, a Bridgestone desenvolveu um pneu só para ela. O Michael Schumacher, quando eu não estava correndo na Fórmula 1, ele ia para a sede da Ferrari, fazia testes, ficava rodando, sabe, começava às 9 da manhã, terminava às 5 da tarde, rodando com o carro da Fórmula 1, com pneus, testando compostos para a próxima corrida. Então o cara é workaholic total. Ele, Barrichello e o Burt, nos anos que ele foi piloto de teste, Marc Gené, que também foi piloto de teste da Ferrari, fizeram muito isso. Então nos anos 2000, esse período da Ferrari foi um período em que entrava muito dinheiro na categoria, na Fórmula 1, e ela tinha que escolher de uma forma, e foi no desenvolvimento do carro aos moldes da vontade do Schumacher. E é isso que às vezes dificulta o pessoal entender por que o Barrichello não conseguia bater de frente com o Schumacher. Não é porque o Barrichello não era ruim e o Schumacher era um deus, não, porque o carro da Ferrari, tudo era moldado a favor do Schumacher, era tudo feito a favor dele. Então não podia ser o Alonso, o companheiro do Schumacher, podia ser o Lewis Hamilton, companheiro do Schumacher, não iria bater o Michael Schumacher, porque cada piloto pilota o carro de uma forma, cada carro tem que ser construído para um piloto de uma forma diferente, e o carro da Ferrari era moldado ao Schumacher. Estava errado? Não, porque eles conseguiram, né, 5 títulos seguidos, uma dominância que foi surpreendente, e eu ouso dizer que se o Schumacher não tivesse aposentado em 2007, 2008, se tivesse ficado 2007, 2008 na Ferrari, ele tinha sido campeão com aqueles carros que o Massa e o Kimi Raikkonen pilotaram e disputaram títulos, e só o Kimi Raikkonen conseguiu o título. E só um adendo sobre o Barrichello é que apesar dele não ter batido assim com o Michael Schumacher, ele tem vitórias expressivas, que em Hockenheim, Nürburgring, Monza, Indianápolis, Silverstone, Suzuka, são pistas difíceis, e ele tem essas vitórias. Eu acho que infelizmente do coisa do Barrichello só ficou de fora Mônaco e Interlagos, que é uma tristeza. Eu, pelo menos, eu sou muito fã do Barrichello, tanto por questão de nome, que é muito legal você ter um nome de piloto, mas ele não ter tido vitória nessas 2 pistas pesa muito, mas só que ele tem um pódio lá, né? Então, Mônaco, por exemplo, então é bem legal isso. Mas eu acho que sobre esse período de dominância da Ferrari, a gente tem para falar isso, eles souberam extrair o melhor do que eles tinham. E em 2005 começa as temporadas de criação de regras anti-Schumacher, né, Ivan?
É isso mesmo. Eu acho que em 2005 eles já proibiram a troca de pneus. Simplesmente. Não, vamos proibir. O Alonso tava já na categoria já algumas temporadas, mas ele foi campeão naquele ano e já se tornou o que seria o mais jovem a conquistar um título da Fórmula 1. Por incrível que pareça, eu sou ferrarista, mas eu falo, pra mim, eu acho que eu sou muito torcedor do Alonso porque eu gosto do estilo de pilotagem do Alonso. Mas aquele ano, 2005, quem tava torcendo muito por outro título da Ferrari, a FIA foi lá e jogou um pouco de banho de água fria na gente. E logo em 2006 eles trocaram, além de trocar de motor, né, saiu do V10 que a Ferrari sabia muito bem desenvolver, foi pro V8. Eles colocaram de novo a troca de pneus, que não fazia muito sentido, porque eles proibiram, não fazia nenhum sentido. Aí eles colocaram de novo a troca de pneus. Então todo mundo que já estava desenvolvendo o carro para economizar pneu para a pista inteira, né, para 60 voltas que tinha no GP, eles tiveram que fazer todo o acerto novamente. E o Alonso também foi campeão em 2006. E 2006 também teve a substituição do Barrichello na Ferrari, né, que veio Massa. Eu acho que foi 2 anos aí que eu acho que todo ferrarista queria que fosse campeão, mas eu não achei ruim que o Alonso quebrou um pouco a hegemonia da Ferrari, não, porque tem uma coisa que essas temporadas de hegemonia atrapalham, criar mais emoção na corrida, né? E a gente vê isso hoje em dia com a Mercedes. A Mercedes, a gente já sabe que vai chegar na frente. A gente olha pro que tá atrás, né? A gente só tá olhando pro pelotão no meio. E quando a Ferrari corria daquele jeito, claro, 2000 foi uma sensação. Foi maravilhoso ver 2000 lá, a Ferrari ganhando. Porque fazia muito tempo que a Ferrari não ganhava nada. Aí 2001 também. Só que aí 2002 começou a falar, não, peraí, e as outras equipes, cadê? Não chega ninguém, né? Porque eu gosto, assim, por mais torcedor que a gente seja, a gente quer ver também um grande espetáculo, né? E um grande espetáculo não se move com um carro. Isso que você falou foi realmente, 2002 foi a época que o pessoal falou, peraí, só o Schumacher vai ganhar? Aí em 2003 eles já fizeram a primeira regra anti-Schumacher, que foi a mudança de pontuação, que antes só os 6 primeiros pontuavam, e depois eles mudaram a pontuação para que os 8 primeiros pontuassem. Então aquele piloto que ainda, às vezes, estava disputando o título, tinha um probleminha, caía de posição, conseguia uma pontuação boa para disputar o título contra o Schumacher, mas mesmo assim, é aquilo que a gente falou, o cara era um semideus, não tem o que falar, o cara era perfeito, o cara pilotava numa fineza espetacular. Mas, como você falou, o Fernando Alonso veio nesse casamento com o Flávio Briatore, com a Renault e a Telefônica, que na época era patrocinador, injetando uma grana violenta na categoria e conseguiu extrair ali 2 títulos. Foi bem sofrível, né? Porque a gente lembra, eu falo que a melhor corrida que eu assisti do Schumacher, lógico, ele teve excelentes corridas, mas o GP do Brasil de 2006, que ele saiu do meio do pelotão, fatiando o grid, você via ele fazendo ultrapassagem de uma forma que ele nunca havia feito na Fórmula 1, disse que ele entrou lá na época da Jordan, ele buscando o título em 2006, foi algo sensacional, mas foi uma pena, ele acabou se aposentando ali. Pra mim, como eu falei, foi cedo demais, eu acho que ele poderia ter aguentado mais 2 anos, mas tem uma efeméride sobre isso, que é que ele se aposentou para justamente o Felipe Massa poder correr na Ferrari, porque a conversa que tinha dentro da equipe era que ia vir o Kimi Raikkonen, ia ser a dupla Kimi Schumacher, Felipe Massa, que estava saindo da Sauber, ia ser piloto de teste, e o Schumacher sabia que quando você se tornava piloto de teste naqueles anos, você dificilmente conseguiria retornar para a equipe titular. Eu gosto muito da temporada de 2005, na verdade pelo fato das disputas do Fernando Alonso com o Kimi Raikkonen. Eu acho esse campeonato maravilhoso. E depois no ano seguinte, essa mudança do Alonso com o Schumacher também acho que é bem expressivo. E logo em seguida, né, o Schumacher sai, né, em 2007 já temos Raikkonen e Massa na Ferrari, o Raikkonen campeão naquele ano, não, assim, foi um grande ano para todo mundo. Eu acho que não teve, a Ferrari não foi única, não foi soberana naquele ano, mas foi um bom ano. Em seguida,
a gente tem aquele fatídico campeonato de 2008 que traz polêmicas até hoje, porque falam que se tivesse a desclassificação daquela corrida de Singapura, o Massa seria campeão, mas o Hamilton não tinha nada a ver com a briga entre Alonso e o Nelsinho Piquet. Enfim, esse campeonato de 2008 foi um campeonato, foi tipo a parte dos anos 2000. E em 2009 a gente teve a grande equipe, né, sensação. Uma equipe que veio do nada e ganhou o campeonato logo, assim, no meio de um monte de hegemonias que a gente teve anteriormente, que foi a Brown, que Jason Button fez um campeonato que, assim, claro, tinha o melhor carro do grid, sem dúvida, mas foi, assim, o Ross Brown foi inacreditavelmente, que ele montou aquele carro, foi perfeito. E todo mundo lembra daquele carro que era branco com uma faixa verde-limão, né? Pra mim é um dos carros mais bonitos que nós tivemos na Fórmula 1. Coloco ele junto com o MP47. Mas a Brown ele é interessante porque os números da Brown, ela quebra as estatísticas de equipes quando você vai ver. Quando você coloca número de pontos por média por corridas, a Brown ultrapassa equipes históricas como Tyrrell, Sauber, que tem um volume muito maior de GPs disputados. Aquela temporada de 2009 ela foi assim atípica. Eu acho que dificilmente a gente vai ter uma temporada novamente daquela forma. O carro mesmo da Brown, o Ross Brown relatou isso, que eles só desenvolveram ele até a metade do campeonato. Quando chegou o momento do campeonato que eles viam que ninguém ia ultrapassar o Jason Button, não iam conseguir tirar o título dele, nem de construtores da equipe, eles simplesmente pararam de desenvolver. Então a segunda metade do campeonato, ali, a parte final, até onde que o Barrichello ainda conseguiu vencer em Monza, que é algo sensacional. Monza não, desculpa. Valência, que foi a última vitória de um brasileiro na Fórmula 1, o carro da Brown ainda conseguia ser uma coisa bater de frente com a McLaren, o Lewis Hamilton, com até a Toyota do Tim Clock, mas o carro da Brown, ele sem dúvida ele é um ícone da Fórmula 1, porque ele foi muito parecido com a Williams do ano passado, chegou na metade dos treinos de inverno, ninguém botava fé, e ele fazendo voltas espetaculares, todo mundo achando que eles estavam fazendo voltas espetaculares porque eles precisavam de patrocínio. Aí quando chegou no GP da Austrália, que eles ganharam, fizeram dobradinha, melhor volta, pole, tudo perfeito, todo mundo, peraí, esse carro tem alguma coisa. E era o difusor duplo, né, que o Ross Brown, que foi chamado para fazer as regras técnicas da temporada de 2009 seguintes, o cara simplesmente viu uma brecha que ninguém que participou viu. E levou para a Honda, mas a Honda saiu da categoria e passou a equipe por Rosal por valor simbólico de $1. Então tem essa questão que é muito interessante da Brown, que vale muito a pena o ouvinte procurar saber, porque ela é uma equipe que bota um vórtice no histórico e nas estatísticas da Fórmula 1, que distorce tudo quando você coloca ela na equação de dados estatísticas das equipes. E naquele ano ainda, em 2009, foi o retorno dos pneus slick, né, para a categoria. Até então, desde 98, não era mais pneu slick, ele tinha sido proibido. Aí só depois disso, só em 2009 que eles voltaram para a categoria. Então, se vocês virem carros entre 99 até 2008, parece pneu de chuva. O carro tá correndo pneu de chuva, mas não é. É porque era proibido o campeonato. E naquele ano de 2009, o Vettel ele ganhou uma prova com a STR, que aí começou aquela... Ele pareceu que tava esquentando pra 2010, né? A vitória do Vettel com a STR foi em 2008, foi em Monza. Foi 2008. Alguns historiadores de Fórmula 1 colocam a importância dela parecida com o pódio do Ayrton Senna em 84, porque o Vettel conseguiu uma vitória. Para o ouvinte ter uma ideia, a gente não citou ela na década de 80, na década de 90, mas tinha uma equipe que era um amorzinho de todo fã de Fórmula 1, que era a Minardi. Todo mundo gostava dela. Todo mundo torcia para ela pontuar, para ela conseguir o primeiro pontinho dela, ou torcia para ela não pontuar, para ela passar zerada, porque era gostoso ver a Minardi na pista. E a Minardi foi comprada pelo grupo da RBR e transformou na Toro Rosso. Em 2008, a vitória do Vettel ela é surpreendente, porque
foi debaixo de chuva, então o Monza é um traçado já dificílimo e muito rápido no seco, e o que o Vettel fez no molhado em 2008 é assim, deixa todo mundo de queixo cair. Primeiro que ele era novinho, era um pirralhinho, tinha espinha na cara, era um moleque, um piazinho, e conseguiu algo que se todo mundo parou e falou, opa, esse guri tem alguma coisa. Tudo bem que ele já tinha feito uma corrida no ano anterior pela Sauber BMW, substituindo o Fábio Kubica, que havia se acidentado no GP do Canadá daquele ano, e tinha sido o piloto mais jovem a pontuar. Mas daí quando ele ganhou essa corrida, o pessoal já começou a ver que ele tinha talento. E foi a mesma coisa que a gente vai ver com o Max Verstappen. A Red Bull sacou ele para a equipe principal, e aí sim, em 2009 ele botou para quebrar e chegou no GP do Brasil, que era o penúltimo GP de 2009, com chances de título. Quem fez ele perder o título foi a equipe que não soube colocar ele ali na pista no momento certo para conseguir uma boa posição na largada. Ele acabou perdendo a chance da pole e consecutivamente ele teve que remar muito para conseguir, né, uma boa posição na corrida e não conseguir disputar o título. Mas se o Vettel tivesse chegado na frente do Button no GP do Brasil, possivelmente Abu Dhabi, ele teria disputado o título assim, pau a pau com o Jenson Button. E já pulando para 2010, né, que foi, assim, eu acho que 2010 para RBR tava engasgado por causa de 2009. E 2010 foi um campeonato, acho que o mais emocionante dos últimos tempos. Na minha opinião, foi o campeonato mais emocionante que a gente pode ter aí entre 2010 e 2019. Pode assistir qualquer um deles, que eu acho que foi o mais emocionante. Que a gente chegar na última prova, que foi em Abu Dhabi, com 4 possíveis pilotos campeões. Foi Vettel, Alonso, Webber e Hamilton. Foi impressionante mesmo. E o Alonso na Ferrari, naquele ano, a gente pensou que a Ferrari não ia dar em nada, porque a Ferrari começou patinando, mas eu acho que ganhou a melhor equipe porque tinha o melhor carro e tinha um baita piloto, um jovem talento no volante ali, mas a Ferrari chegou pertinho de ganhar esse título aí, ficou por 4 pontos de diferença entre Vettel e Alonso. E tem também o fato de que o Vettel ele foi expressivo em vencer a corrida da Malásia e já ficar à frente do Mark Webber, então ele começou a mostrar o quanto que ele tinha de potencial e já foi jogando o companheiro de equipe para escanteio, porque aí depois ele veio com pódio, vitória e foi indo desse jeito durante 2010, mas tinha toda essa pressão porque tinha mais gente também disputando o campeonato. 2010 ele é interessante porque a gente teve, no caso, 5 pilotos vencendo, né? Não só o Sebastian Vettel, o Alonso, Button, o Lewis Hamilton, o Mark Webber também venceu, então foi muito disputado. E a última corrida tem aquele sensacional trenzinho russo, né? Que o Vitaly Petrov segurou o Fernando Alonso, não deixou ele ultrapassar. E Abu Dhabi, na época, era um traçado, ainda é um traçado muito travado, difíceis pontos de ultrapassagem, mas aquele carro da Renault ele era muito rápido. Ele não era um carro bom, ele era rápido, em reta, ele desenvolvia uma velocidade muito superior. O motor Renault V8, né, à toa que também equipava os carros da Red Bull, ele conseguiu um desempenho muito superior aos motores da Ferrari e da Mercedes. Apesar da Mercedes também ser um motor bom na época, ele ainda não era tudo isso que é hoje, mas no carro da própria equipe conseguiu ali frear Fernando Alonso. Quem diria que Vitaly Petrov, um piloto que passou pela Fórmula 1, não teve uma expressão, não teve assim, uma atuação tão forte, conseguiu salvar, né, o Fernando Alonso do tricampeonato e ali conseguiu assim, fazer com que o Sebastian Vettel era o piloto que menos tinha mídia, menos tinha o forte naquele campeonato, conseguiu o título. Foi, como você disse, foi um dos campeonatos mais sensacionais que a gente teve aí na segunda década, né, dos anos 2000. E contando que a RBR teve campeonatos aí 2011, 2012, 2013, foi a RBR, Vettel
foi tetracampeão nessa década. 2010 foi o mais expressivo. Foi o que o Vettel realmente, o companheiro de equipe dele, Mark Webber, que em tese, até aquele momento ele era o primeiro piloto. O Vettel era só a sensação, né? Mas ele ainda não era o grande piloto. Foi basicamente um campeonato à parte, eu acho que contando dessa década que a gente tem. 2011 foi o campeonato que marcou a despedida do Barrichello, que até hoje ele é recordista de corridas na Fórmula 1. Eu acho que vai ter, se tiver mais corridas esse ano, eu acho que o Hamilton passa ele, não é? Não, o Kimi Raikkonen, ele precisa fazer 10 corridas para ultrapassar o Barrichello. Então até agora com 8 GPs, o Barrichello ainda tá mantido com o título, mas eu acho que vai ser interessante que quando perguntaram uma vez pro Kimi Raikkonen o que ele achava de assumir esse recorde, ele falava para ele não fazer diferença, que ele nem computava quantas corridas que ele realizava no campeonato, na Fórmula 1. Então eu acho que moralmente mesmo o Barrichello perdendo pro Kimi Raikkonen, a gente pode colocar aí o Barrichello como o piloto que mais vezes disputou corridas na Fórmula 1. Porque o Kimi Raikkonen também vai ligar o dane-se pra esse recorde. E ainda, falando de 2013 um pouquinho, foi o último ano do V8, né? Aí entrou logo no ano seguinte, já veio os motores novos V6, turbo, com sistema de recuperação de energia, que aí começou a dar início à Mercedes dominante. Foi naquele ano de 2014 que Hamilton foi bicampeão, que também teve acho que o último grande acidente fatal na Fórmula 1, que foi do Julius Bianchi em Suzuka. Aquele trator no meio da pista, o Julius Bianchi não viu, porque estava realmente péssimas condições de visibilidade. E também em 2015 foi adotado o Safety Car virtual, que foi um grande marco para a segurança dos pilotos. Então, em vez do Safety Car ter que entrar na pista, eles colocam bandeira amarela na pista inteira e o líder tem que segurar o ritmo como se tivesse um safety car na frente dele. E a partir daquele momento só deu Mercedes, né? Acho que não teve grandes disputas assim, de falar assim, nossa, alguém tentou tirar o título da Mercedes esse ano. Eu posso estar enganado. Eu acho que a Mercedes começou a ser o alvo a ser batido. Esse campeonato de 2014 já começou a mostrar o que ela tinha feito. A Mercedes, ela veio de uma construção porque ela realmente queria ser grande, e eu acho que tudo que ela fez nos anos anteriores em mudar a estrutura de equipe, funcionário, pegar bons pilotos, porque ela investiu no Hamilton e foi trabalhando nisso para conseguir esse campeonato. Também teve o auxílio do Rosberg, porque era um piloto que, apesar de ser o segundo piloto ali da equipe, ele estava auxiliando também a conseguir ponto e manter essa dominância entre eles. Então, e também acho que a era da Red Bull, a gente ainda tinha mudanças de contestar coisas que a Red Bull fazia em questão aerodinâmica, porque o Adrian ele trabalhava muito com aquelas brechas no regulamento para poder fazer um melhor carro para a Red Bull. E a Mercedes ela começou a trabalhar com um conjunto de além, trabalhar com o desenvolvimento do carro, ela tinha todo um auxílio de uma equipe muito bem estruturada. Então é difícil de bater um time desse quando você olha para os times do lado cometendo falhas que são pequenas, mas juntando com todo o desenvolvimento do campeonato, aquilo se torna uma bola de neve que você não consegue mais controlar. E ter essa diferença deles terem conseguido um bom motor e trabalhado bem com essa mudança é algo bem imbatível nesse período. E a gente tem a figura do Niki Lauda, como a gente comentou lá, quando falamos da década de 70, a importância que ele teria no futuro. Eu cometi um erro aqui que eu não comentei, que uma das pessoas que motivou o Schumacher a ir para a Ferrari foi o Niki Lauda, que argumentou junto com o Jean Todt a ida do Schumacher para a Ferrari, e depois, em 2013, foi o Niki Lauda que chegou no Lewis Hamilton e levou o Lewis Hamilton para a Mercedes. A Mercedes, para quem não se lembra, em 2013, ela era o quinto, sexto carro do grid, enquanto que a McLaren orbitava ali entre o terceiro e segundo carro, com melhor desempenho, melhor velocidade. A McLaren era um carro ainda bom, ela conseguia ter um bom desempenho, ela ainda tinha expressividade. Em 2012, a McLaren conseguiu bons resultados, e quando o Lewis Hamilton trocou a McLaren pela Mercedes, todo mundo falou, você é louco, Mercedes ela vai ficar chafurdando aí na lama durante um bom tempo,
não vai ter bom desempenho, mas o Lewis Hamilton comprou a argumentação do Niki Lauda, foi para a equipe e assim, é mérito deles, é a mesma coisa que eu falei do Michael Schumacher. Depois a gente teve esses casamentos perfeitos que a gente viu na Fórmula 1, na Red Bull, com Christian Horner, sabendo muito bem administrar a equipe, com Adrian Newey desenvolvendo o carro, e o Sebastian Vettel pilotando o carro. A gente viu agora com os Hamilton, até o Niki Lauda falecer, e o Toto Wolff fazendo uma equipe bem coesa, bem fechadinha, em que todos os pontos estavam ligados e eles conseguiam desenvolver o melhor conjunto, mesmo com alternância de companheiros de equipe que o Lewis Hamilton teve. Você vê que a dominância dele é surpreendente. Junta o piloto ser excepcional com a equipe muito bem estruturada, a gente tem, eu acho que uma dominância assim, nunca vista na Fórmula 1. Cara, e você tem a disputa do Hamilton e do Rosberg, e aí você olha pro terceiro colocado, ele tá a vários pontos de distância deles. Então a Mercedes, nesses 3 anos, 2014, 2015 e 2016, quando o Rosberg venceu esse campeonato, eles dominaram demais. A diferença de pontuação deles era grande, não tinha quem chegasse perto deles. E eles faziam um campeonato à parte, então você olhava para essa estrutura deles e você falava, putz, vai dar Mercedes, agora a gente vai olhar para o resto, o que tem ali no resto que está trabalhando. E eu acho que você mudar tudo, você fazer complicações e apostar num time do jeito que a Mercedes apostou, é algo que é difícil de você esperar que façam, e eles fizeram. E foi por isso mesmo que o Hamilton, mesmo com o Rosberg sendo um piloto que correu forte em cima dele, ele não perdeu em nenhum momento, né? Que assim, ele sempre estava ali, sempre batendo um de frente com o outro ali, até que em 2016 o Rosberg conseguiu o campeonato dele, mas não é que porque o Hamilton tirou o pé em nenhum momento, ele tava ali o tempo inteiro, era um puxando o outro o tempo inteiro. E claro que depois, né, veio o Bottas, mas aí o Bottas, ele não tem a mesma expressão que o Rosberg na pista. Tanto é que nos últimos campeonatos, o Bottas estava ali, tipo, ele era segundo piloto e mesmo com o melhor carro que Ferrari e Red Bull, ele, em vários momentos ele não estava à altura de correr com os dois. O Bottas, ele não mostrou fazer jus ao carro que ele tem nas mãos. Então ali em 2017 a gente não tem mais esse campeonato com os 2 pilotos da Mercedes, já é a Ferrari que vem com o Sebastian Vettel, e isso escapa um pouco das mãos do Bottas, que apesar dele ser um ótimo piloto para ser companheiro de equipe, porque não dá tanto trabalho pro Hamilton, ainda assim ele não é o cara que fica próximo do Hamilton e mostra mais números expressivos para Mercedes. O Valtteri Bottas, ele me lembra muito, eu sei que vai ter milhares de pessoas que vão me bater, acho que até o Ivan provavelmente deve querer me bater, mas que é uma comparação assim, um pouco robusta para o público entender. Eu vou dar 2 nomes de momentos esparsos da Fórmula 1 para vocês entenderem qual que é a minha visão do Valtteri Bottas. Ele é muito parecido com o Gilles Villeneuve, que foi piloto da Ferrari, em que ele tinha momentos que ele era brilhante. Gilles Villeneuve tinha momentos que ele era o piloto mais brilhante da categoria, mas só que era 1, 2, 3 corridas por temporada. A mesma coisa é o Valtteri Bottas. Bottas, quando ele para ser brilhante, ele faz pole, faz a volta mais rápida e ganha. Mas quando ele fica 2, 3 corridas apagadas. E isso, numa categoria como a Fórmula 1, é difícil de você manter a competitividade. Se você tem um piloto com um companheiro que é mediano como você, perfeito. Mas quando você tem um cara que é o superstar da categoria, que é o Lewis Hamilton, dificilmente você consegue até mesmo demonstrar serviço dentro da equipe e começa a ser questionado sua posição dentro da equipe. Eu particularmente gosto muito do Valtteri Bottas, eu acho que ele é um piloto que ele agrada, sabe? Ele não é um piloto que se mete em polêmica, que causa, que é chato dentro do paddock. Ele parece um cara de gente finíssima, mas só que falta essa pegada do cara de ser consistente. Ano passado, né, ele começou com vitória, começou disputando posições contra o Lewis Hamilton. A gente pensava, esse ano vai ser o ano do Bottas. De repente, simplesmente se apagou.
se apequenou, né? Diante da monstruosidade que era o Lewis Hamilton. É que é difícil manter um pouco de constância quando o seu companheiro de equipe é um monstro daquele jeito, né? Apesar de que a gente teve um campeonato excepcional ano passado do Leclerc em cima do Vettel, porque o Vettel tava errando tudo ano passado, eu não nego, parecia não era um tetracampeão dirigindo o carro da Ferrari. Mas é muito difícil quando você tá falando de um Lewis Hamilton ali no seu auge e ter o Bottas tentando andar o máximo possível. Eu acho que é o psicológico também ali naquele momento. Como que eu vou ficar mantendo a constância com um cara daquele tamanho do meu lado ali, me falando assim, tentando me colocar para escanteio, né? Falando desse ano e do ano que vem, né? O que vocês esperam para essa temporada, que vai ser bem mais curta, e a gente já sabe por causa do coronavírus, e ano que vem que a gente não vai ter desenvolvimento de carro. O que vocês estão esperando aí? Falando com o coração, assim, eu gostaria de que, já que a gente não tem sabe se o Vettel vai estar na próxima temporada, eu gostaria que a Ferrari tivesse feito um carro que condiz com o estilo de pilotagem dele, que não foi o carro que ele teve no ano passado. Então, acredito que muitas das falhas que ele teve também é por conta de não ter casado o carro com o estilo de pilotagem dele, e a gente vê que o carro se deu melhor com o Leclerc. Então, eu gostaria que, se for para ele sair, que ele saísse bem por cima. Então, o meu desejo assim, do coração é que ele ganhasse esse campeonato de 2020. E com relação a 2021, eu acho que é o último momento assim, que a gente pode esperar que a Mercedes talvez tenha ainda resultados expressivos, mas eu acho que com um pouco mais de delicadeza, assim, porque provavelmente, como a gente vai ter essas equipes que também tem essa chance de conseguir alguma coisa em 2021 antes de toda a mudança de regulamento, eu acho que 2021 vai ser um campeonato mais disputado. Sobre 2020, isso que a Débora falou é bem interessante, até só para pautar sobre o Sebastian Vettel para poder fazer o advogado diabo dele. O Sebastian Vettel, eu falo que eu sinto o que ele sentiu ano passado, porque eu, quando corro de kart, eu gosto de pegar kart em que a traseira do kart esteja pregada no chão. Por que eu falo isso? O Sebastian Vettel ele tem esse costume. O carros que o Adrian Newey desenvolveu para ele, da RBR, eram carros que a traseira era pregada no chão. A Ferrari, o ano passado, desenvolveu um carro que não tinha essas características. Na verdade, a Ferrari, nos últimos anos, não desenvolveu um carro que tinha essa característica, era um carro que tinha a frente mais presa no chão. Isso justifica, pelo estilo de pilotagem do Sebastian Vettel, as rodadas dele. É lógico, um tetracampeão você não espera isso, né? Todos os outros tetracampeões que tivemos, tricampeões, passaram por dificuldades, mas não foram tão pífios quanto o Sebastian Vettel. E eu sou da mesma linha da Débora, queria que ele fizesse um tremendo de um campeonato, porque como não teve nenhum anúncio dele indo para nenhuma equipe, eu acredito que ele vai se aposentar da Fórmula 1. Minha torcida é que ele vá para o WEC, que eu acho que o Sebastian Vettel é um piloto que casaria muito com o estilo de campeonato, que é o WEC Team, mas eu acredito que vai ter uma dominância da Mercedes, a Ferrari vai estar bem próxima, ali já bem brigando juntos. Eu acredito que tenhamos uma Red Bull e uma McLaren não muito próximas, mas só que vai ser duas que vão se encontrar muito na pista, e isso pode facilitar o trabalho das duas primeiras colocadas, que é Mercedes e Ferrari. Para o ano que vem, como vai estar tudo congelado, questão de desenvolvimento de carros, eu acho que vai ser um campeonato muito mais pegado, vai ser um campeonato muito mais ferrenho do que vai ser esse ano. Esse ano eu acho que vai ser um campeonato intenso, mas é porque tem que se resolver logo, tem que se dar o checkmate em poucas jogadas. E esse ano é interessante, assim, porque você tem que brigar e ir definindo as suas conquistas na corrida que você está correndo ali. E pontuar as suas vitórias muito bem, porque você não sabe se vai ter a próxima corrida, a gente não sabe como vai ser o resto do ano. Exato. Essa coisa da pandemia, a gente está trabalhando muito com agora, apesar de fazer projeções futuras, mas é tudo muito ligado ao hoje, o que a gente está vivendo agora. E, sei lá, talvez a gente pode ter um campeonato realmente curto, com 8 corridas, e aí se você chega ali naquela última corrida e você fala, mas eu vou ter mais uma corrida para poder definir o meu título, alguma coisa do tipo, e se não tiver esse resto de campeonato?
Então vai ser uma briga bem difícil esse ano. E lembrando que o amor de muitos pilotos acabou com as equipes, né? Daniel Ricciardo, o amor com a Renault acabou. O Carlos Sainz, apesar de ele vai estar saindo pela porta da frente da McLaren ainda, com a mesa dele organizada para o dia que ele quiser voltar, a McLaren vai se despedir muito bem dele, mas só que assim, essas equipes provavelmente, até a Ferrari, vai ver os pilotos se degradando na pista, e isso vai ser bem interessante. E principalmente porque o Carlos Sainz vai querer se impor dentro da McLaren para demonstrar para o Charles Leclerc que ele vai ter um companheiro de equipe muito duro para 2021. Mesma coisa do Daniel Ricciardo, vai querer demonstrar para a McLaren que fez jus ao contrato dele, então ele vai querer forçar a equipe, né, o companheiro dele. E nós temos o último ano de parceria do motor Renault com a McLaren. No ano que vem já vai ser motor Mercedes com a McLaren, com o chassi desse ano. Então ano que vem a gente vai ter esse plus aí para ver como a McLaren vai se responder com esse novo casamento, né, com a Mercedes. Realmente vão ser disputas aí bem interessantes que a gente vai ter, porque 2020, como a gente já falou algumas vezes, são 8 corridas definidas até este momento, né? Até esse fatídico dia 22/6, que faltam só 2 semanas para a Áustria, mas podem ter mais, não pode alguma delas cancelar, por causa que a gente ainda está num momento muito instável, e a gente vai ver o que vai acontecer. Em 2021 vai ser carro desse ano, que já está congelado no desenvolvimento, e a gente vai ter troca de equipe aí, Charles Leclerc e Carlos Sainz para a próxima temporada na Ferrari. Vamos ter o companheiro de equipe do Lando Norris, vai ser o Daniel Ricciardo, que ele tá sedento por um título já há algum tempo, então a gente vai ter muitas boas disputas em 2021. Então, bom, eu acho que com essas análises bem detalhadas de cada um desses anos, a gente se despede. Rubens, Débora, muito obrigado pela participação de vocês. Quer deixar um jabá? Quer deixar aí os contatos do BPcast aí, ou do Boletim do Paddock? Pode ficar à vontade, o microfone é de vocês. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no programa. Então, eu fico extremamente feliz com o convite, principalmente das conversas, trocas que a gente tem aí na internet. Então, muito obrigado a você e a todos os ouvintes do Punta Talks. Bom, o Boletim do Paddock pode ser encontrado nas suas redes sociais como Boletim do Paddock. A gente tem o site onde trazemos atualizações do campeonato, das regras, então se vocês quiserem conferir é só dar uma passada lá. Nós também temos o nosso BPcast, que é o podcast nós falamos de Fórmula 1, Fórmula E, Stock Car e outras categorias. Então passem lá para poder conferir e muito obrigada. Obrigado, Ivan, obrigado, ouvintes, pelo carinho. Nossa, foi sensacional bater esse papo aqui sobre Fórmula 1, principalmente. A gente conseguiu traçar aí pontos importantíssimos sobre a categoria, e fica o convite aí para os ouvintes conhecer lá o Boletim Paddock, o BBcast, nosso podcast de automobilismo, né? E mais uma vez, muito obrigado, Ivan, agradeço a todos, e queridos ouvintes, vão lá, assinem o Punta Talks em todos os agregadores que você puder, avaliem eles com 5 estrelas para ajudar aí o projeto do Ivan, que com certeza é um seu projeto, e eu sempre que eu puder vou estar compartilhando, porque a comunidade do podcast é uma comunidade que se forma justamente com o companheirismo e com a amizade das pessoas. Um forte abraço e até a próxima. Eu agradeço a vocês, agradeço todo mundo que fez o download e ficou com a gente até este momento. Sigam o Punta Talks na rede social, sigam o BPcast, o Boletim do Paddock. Procurem lá no site deles, tem bastante análise, eu gosto bastante deles, eu espero trazê-los em outros episódios para vocês aí, para mais informação, mais conteúdo. E vamos ficando por aqui e até uma próxima, galera. Tchau! Você escutou Punta Talks.